Vi, coloca em 1 Reis 18, no versículo 36, por favor. Amém. Do 36 ao 38, tá? Por favor. Amém. Diz assim: na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por tua ordem. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Bem, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por até que o Senhor tenha nos sustentado. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o Deus verdadeiro das nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos porque lá no Jardim do Éden, o Senhor já havia determinado, Pai, que alguém viria, que o seu Filho viria e morreria por nós, para nos lavar de todo pecado, para nos limpar de toda impureza, para quebrar todas as algemas, Pai, acalmar toda tempestade, Senhor, sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o único Deus que tem poder para tudo isso, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Senhor. Nós te clamamos. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor pairava sobre as águas, onde tudo era sem forma e vazio, e o Senhor fez acontecer o dia e a noite, o Senhor é quem criou tudo. Nós te pedimos, Senhor, assim como nós temos as nossas lutas, onde há trevas, Senhor, em nosso meio, Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, passe em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos para que nessa noite haja libertação, Senhor, pelo teu santo nome, Senhor. Nós te pedimos para que haja libertação, para que as cadeias venham ser abertas, Pai, para que as algemas venham ser quebradas. Tudo aquilo que nos aprisiona, Senhor, que nós te pedimos para que o Senhor venha agir em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão aqui presentes, Pai, que o Senhor venha acalmar o coração de cada um, que o Senhor venha acalmar a alma de cada um, Senhor. Aqueles que estão assistindo também, Senhor, nós te clamamos para que o Senhor invada a tela deles, Pai, seja no celular ou na televisão, para que o seu Espírito entre nessa casa, Pai, entre onde essa pessoa estiver, Pai, que inunde o lugar onde essas pessoas estiverem, Senhor. Espírito Santo, o Senhor é o único que sabe tocar os corações, o Senhor é o único que sabe tocar onde nenhum homem toca, Senhor. O Senhor é o único que sabe o que nós escondemos, o que nós temos de errado, o Senhor é o único que sabe o que nós temos de impureza, Pai. Então, Espírito Santo, nós te clamamos para que o Senhor coloque a sua mão sobre esses lugares. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então o que está acontecendo aqui é que Deus levanta um profeta chamado Elias. Para quem não sabe, Elias, se você ler nos versículos seguintes, você verá que Elias orou e o céu se fechou por 3 anos e meio, ou seja, não choveu. Elias foi um homem muito usado por Deus nos tempos passados. Para quem não sabe, Elias, esse homem muito usado por Deus, ele foi levado aos céus, ele não morreu até hoje, ele ainda está vivo com o Senhor lá em cima.
ele foi levado numa carruagem de fogo. E nesse momento ele está profetizando para que caia fogo do céu. Para quê? Para mostrar que o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o Deus mais poderoso que existe sobre tudo. Então esse homem ele faz cair fogo do céu. Passa o versículo seguinte. Esse mesmo. No mesmo instante, fogo do céu desceu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Ou seja, naqueles tempos a água não estava chovendo. E Elias falou para aqueles profetas jogarem a água em cima do altar, mesmo faltando água naqueles tempos. E mesmo assim, ele faz cair fogo do céu e até mesmo as águas se secam. Então Elias foi esse homem, um homem muito usado pelo Espírito Santo. E em 1 Reis 19, no versículo 1 ao 5, Primeira Reis 19, do 1 ao 5. Deixa eu ver como está a minha versão aqui. Tá igual. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Ou seja, tudo que Elias fez na terra, sendo usado por Deus. Acabe, que era o rei daquela época, tinha uma mulher chamada Jezabel. E ele conta tudo para Jezabel que Elias fez. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se, até amanhã, nesta mesma hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo. Um homem muito usado por Deus, chamado Elias, fez cair fogo do céu, teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho, ou seja, Elias estava com alguém, que era o servo dele, e ele ficou com medo e deixou o servo dele ali. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou. O pé de giesta é um pé que dá flores lá, rosa, se não me engano. E orou, pedindo para morrer. Então um homem chamado Elias faz cair fogo do céu, mata 450 profetas de Baal. Agora está com medo de uma mulher chamada Jezabel. E então ele ora: já basta, Senhor, disse ele, tire a minha própria vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então Elias está se comparando com os antepassados dele, como Isaac, como Abraão, como Jacó, entre outros. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levanta-se e coma. Então agora um homem que realizou milagres, um homem que tem o Espírito Santo dentro de si, o próprio Deus que criou céus e terra, um homem que faz cair fogo do céu, um homem que faz parar de chover por 3 anos e meio, está com medo de uma mulher chamada Jezabel. Ele recebe a mensagem de que Jezabel o mataria, então ele fica com medo. Um homem que humilhou 450 profetas de Baal, um homem que realizou tantos milagres, está com medo de uma mulher. Não que a mulher, mas para quem matou 450 pessoas, para ficar com medo de uma pessoa, é demais. Então nós encontramos Elias pedindo para Deus tirar a sua própria vida. Ele se sente insuficiente para Deus. Ele se compara com seus antepassados. Em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 8 ao 13,
Diz assim: Elias se levantou, depois que o anjo disse para Elias comer, beber e se levantar. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E, enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: O que você faz aqui, Elias? Até o versículo 13. E aí? Então, nós vemos que um homem que fez tantos milagres, um homem que fez prodígios e maravilhas, tudo o que Deus queria naquele momento, Elias fez. E recebe uma mensagem de Jezabel, e agora está com medo, está trancado numa caverna. Só que o mais interessante de tudo isso é que nós vemos Deus no versículo 13, diz assim: Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: O que você faz aqui, Elias? E o mais interessante nessa passagem é que Deus fala para Elias: O que você faz aqui, Elias? Então nós vemos que se Deus ele pergunta para Elias: O que você faz aqui? Não é porque Deus está longe, então é porque Deus está perto. Senão Deus falaria: O que você faz aí, Elias? Mas ele disse: O que você faz aqui, Elias? Então nós vemos um homem chamado Elias entrando em profunda depressão. Mas o que eu quero dizer hoje aqui é que mesmo alguém com depressão não quer dizer que essa pessoa tenha falta de Deus. Uma pessoa com ansiedade não tem a falta de Deus. Então, por muitos anos as pessoas erraram dizendo que quem tem depressão tem a falta de Deus. Não, na verdade não. Na verdade, todo mundo pode passar por esses problemas. E aqui nós chegamos ao tema da pregação. Depressão ou ansiedade não significam a falta de Deus. Amém? E por muito tempo eu fui um desses que passei errando falando isso. Quando eu era menor, meus 14, 15 anos, eu ouvi algumas pessoas dizendo que estava com depressão. Eu falava: Isso é frescura. Se fosse homem, eu falava: Vira homem. E eu errei muito com isso, infelizmente. Mas graças a Deus, Jesus me mostrou que não era daquele jeito. Porque se um homem chamado Elias, que fez muitas coisas, passou por depressão, quem dirá outras pessoas? A depressão e a ansiedade não é a falta de Deus, mas a depressão, ela ocorre porque passamos por algum trauma no passado, e quando olhamos para o futuro, sem esperança alguma, ficamos ansiosos. Então, se a depressão não é a falta de Deus, se a ansiedade não é a falta de Deus, alguma coisa tem. Então, essa alguma coisa é porque nós passamos algum trauma lá no passado. Talvez não tivemos os nossos pais presentes nas nossas vidas. Talvez nós não tivemos
a nossa família presente nos momentos difíceis, e então nós acabamos tendo uma depressão mais para frente. E se nós olhamos para o futuro sem esperança alguma, se nós olhamos para um futuro que vai ser totalmente quebrado, ficará totalmente ruim, e se nós olhamos sem esperança, nós sentiremos ansiedade, nós ficaremos ansiosos. E em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: versículo 7. Oxe, o Marcos tá ficando louco. Meu, vou ler aqui que tá certinho. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de você. Então Pedro está dizendo o que aqui? Para que nós venhamos entregar toda a nossa ansiedade, para que nós venhamos entregar todas as nossas lutas, para que nós venhamos entregar todas as nossas dores ao Senhor, porque Ele cuida de nós. Então, quando nós olhamos para um futuro sem esperança alguma, nós ficaremos ansiosos. Mas se nós entregarmos as nossas ansiedades ao Senhor, com certeza Ele cuida de nós. A palavra de Deus nos garante isso. Marcos 4, versículo 35 ao 38. Tá igual a minha versão aqui, tá bom? Diz assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Versículo 37. Eu vou ler na minha versão aqui. Diz assim: diz assim: logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o mar, que começou a encher-se de água. Versículo 38. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada ou um travesseiro em outras versões. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Volta no versículo 37, por favor. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o mar, que começou a encher-se de água. Então nós vemos Jesus chamando os discípulos para ir até o outro lado do mar. Nós vemos Jesus chamando os discípulos para atravessarem o mar junto com ele, num barco. Só que nós vemos que os discípulos fazem algo. Jesus chamou eles para atravessarem o mar junto com ele. Só que os discípulos colocam a mão no volante. Os discípulos é quem estão dirigindo ou pilotando, acho que é dirigindo mesmo um barco. Pilotando é moto. Então eles estão dirigindo o barco e eles veem que eles estão diante de uma situação. Se nós analisarmos essa passagem, Marcos 4:37, nós veremos que logo uma forte tempestade se levantou até aí. Então uma tempestade se levanta e os discípulos continuam dirigindo aquela situação. E continuando, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Então, primeiro ponto, nós vemos que eles estão dirigindo aquele barco, eles estão no controle daquela situação, e a tempestade se levanta, ela surge de repente, e eles continuam com a mão naquela situação, eles continuam fazendo da forma deles. E depois do ponto final, nós vemos que as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água, ou seja, o barco estava começando a se encher de água.
versículo 38. E depois do barco se encher de água, diz assim: Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. E nós vemos que eles estavam no controle da situação, nós vemos que os discípulos estavam dirigindo aquela situação, e eles esperaram até que o barco se enchesse de água. E quantas vezes nós não fazemos o mesmo que os discípulos? Quantas vezes nós estamos diante de uma situação, Jesus nos chama para andar com Ele, e nós estamos diante de alguma situação e nós deixamos Jesus dormindo? Quantas vezes nós estamos diante de alguma situação e nós deixamos Jesus de lado, e nós queremos colocar a nossa mão nas coisas, nós queremos fazer do nosso jeito, até que o barco que nós estamos, a situação que nós estamos enfrentando, começa a se encher de água, o barco. E então aí, quando a gente vê que está tudo estreito, quando está tudo difícil, quando não há mais saída, nós fazemos como os discípulos que clamam por Jesus. Então nós vamos lá e acordamos Jesus: Jesus me ajuda. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo que eles? Nós esperamos que a situação fique totalmente maior, nós esperamos a situação piorar para depois chamar Jesus. Quantas vezes nós não fazemos isso? E quando nós se achegamos diante de Jesus, diante de uma situação que nós estamos passando, nós fazemos o mesmo que os discípulos. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. E quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Nós queremos tomar controle de alguma situação, começa a ficar estreito, nós deixamos Jesus dormindo, nós queremos fazer do nosso jeito, e quando começa a dar tudo errado, nós chamamos Jesus, nós o acordamos, e depois que nós o acordamos, e ele mostra que ouve a nossa voz, nós dizemos para Jesus: Jesus, o Senhor não se importa comigo? Jesus, eu estou perecendo. Jesus, eu estou morrendo, está doendo. Olha a minha dor, Jesus. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo que os discípulos? Ah, Deus, tá doendo muito, eu estou passando por tal situação. Por que o Senhor permitiu passar isso? Por que o Senhor me deixou passar por isso, Jesus? E quando se nós pararmos para analisar, nós tomamos o controle da situação e não Jesus. Se nós deixarmos Jesus tomar o controle da situação, aí acontece o que diz no versículo 39. Jesus acordou, despertou ou acordou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Novamente, versículo 19. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Até o versículo 41. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, ou em outras versões, se nós pegarmos essa palavra, vai dizer que eles estavam admirados. Admirados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Até aí. Então nós vemos que os discípulos clamam por Jesus no momento que o barco já está cheio de água, no momento que a situação está estreita, no momento que a situação piorou. Então Jesus se levanta e mostra para eles quem é que manda em tudo. Jesus diz apenas:
aquiete-se, acalma-te. E então os ventos e o mar forte literalmente cessam, literalmente voltam ao normal. E eles perguntam entre si, mano, essa pergunta é muito top: quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Neste momento os discípulos estão vendo, eles já viram muitos milagres, mas neste momento eles reconhecem totalmente a autoridade de Jesus. Meus amigos, Jesus. Quem é este? Reconhece que Jesus tem um domínio sobre tudo. Eles reconhecem que Jesus pode andar sobre o mar, pode andar sobre as águas, mas neste momento eles reconhecem que Ele acalma toda a tempestade, que Ele acalma todo o mar que está forte, que está se batendo sobre o nosso barco. E tudo isso acontece porque eles clamaram por Jesus. Imagine se eles não chamassem Jesus. Imagine se eles guardassem aquilo para eles e tentassem continuando com as próprias mãos. E a partir do momento em que Jesus se levanta, acalma a tempestade, eles reconhecem o domínio de Jesus. Eles perguntam um para os outros: quem é este? Eles veem que as dores deles não é maior do que aquele Jesus. Neste momento eles reconhecem que toda a tempestade forte não é maior do que o Jesus deles. Neste momento eles reconhecem que tudo aquilo que eles passaram de dificuldade e eles guardavam ali para eles, eles veem que Jesus tem um domínio sobre tudo. Porque Jesus é assim, o nosso Jesus é assim, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Eu me lembro do tempo em que eu nunca passei por depressão. Eu converso com a minha noiva sempre. Hoje mesmo, se eu não me engano, foi hoje ou ontem, nós conversamos sobre isso, hoje. E eu me lembro sempre que eu nunca passei por depressão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus, por isso. Mas eu já passei por muitas crises de ansiedade. No meu passado, quando eu me converti, graças a Deus, Deus sabe muito o que faz. Nós tínhamos uma líder que é psicóloga. Nós tínhamos porque ela está de mudança para outro lugar, Santa Catarina. Ela e o Zulu eram nossos líderes. E ela me falou, eu discutia direto com as pessoas. Eu não tinha controle sobre meu próprio corpo, sobre minha própria fala. E eu tinha muita crise de ansiedade. E então a Suzana um dia chegou pra mim e falou: Rodrigo. Eu falei: sim. E ela falou: calma, cara, vai mais devagar, espera um pouco, nós precisamos tratar essa ansiedade que você tem. E eu nem sabia o que era ansiedade. Nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Há 6 anos atrás, nunca tinha ouvido falar em ansiedade, crise de ansiedade. E eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu queria fazer tudo do meu jeito. Eu queria que as pessoas fizessem do meu jeito. Se não fizesse do meu jeito, não estava bom. Eu queria tomar o controle de toda a situação sobre a minha vida, achando que eu era o poderoso, achando que eu conseguia tudo. Até que a Suzana, usada pelo Espírito Santo, me quebrou naquele dia. E então dali pra cá eu falei: Jesus, eu preciso de tratamento. Nunca fui para um psicólogo, graças a Deus. Mas se eu precisasse, eu iria sem vergonha nenhuma. Porque Jesus, Ele coloca os psicólogos, Ele capacita os psicólogos exatamente para curar pessoas. E é por isso que eu falo que se Elias, que era um homem muito usado por Deus, fez cair fogo do céu, fez prodígios e maravilhas, entrou em depressão, queria que Deus tirasse a própria vida, quem somos nós para não procurarmos um psicólogo? Quem somos nós para não passar por algo parecido? E então eu comecei a ser tratado. Eu pedi direção para a Suzana, como ela é psicóloga. Eu comecei a pedir para ela me ajudar em algumas coisas. Claro que até certo ponto, outras coisas eu perguntava para o Zulu.
E então eu me confessando para eles, eu conversando com eles, eu me abrindo, eu me expondo para eles, eu falando as minhas dificuldades para eles, não guardando mais só para mim tudo aquilo que eu passava. Que eu aprendi com uma psicóloga é que se você se abre para as pessoas, que você tem confiança, você vai ser curado um dia. E então eu comecei a fazer isso. E para honra e glória do Senhor, faz muito tempo que eu não tenho nenhuma crise de ansiedade. Porque o meu Jesus me curou. E sabe quais pontos Elias errou? Elias pode ter feito cair do fogo do céu, parado de chover, mas ele errou, porque ele é ser humano. E mais ou menos 2 pontos ou 3, vou falar 2. 2 pontos que Elias errou. O primeiro foi querer fazer tudo com as próprias mãos. O problema de Elias foi não entregar aquela causa ao Senhor. O problema de Elias foi querer fazer tudo conforme o seu jeito. 1 Reis 19, versículo 18. Então o que está acontecendo aqui? Elias tinha acabado de sair, estava na caverna. Deus fala para Elias: o que você faz aqui? Nós vemos que Elias estava em depressão. E nós vemos que no final do versículo 13, não precisa abrir aí, viu? Ele diz assim: e uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Saia e ponha-se para fora diante de mim. Então Deus chama Elias para fora. E então Deus fala para Elias sair da caverna. E Elias recebe instruções do Senhor nos versículos anteriores. Deus fala para Elias ungir Eliseu, ungir Jeú e ungir ele falou para ungir 3 pessoas lá, amém? Então, é porque eu só na hora que você está aqui em cima, meus irmãos, vocês vão ver que é totalmente diferente. Eu profetizo na vida de vocês que vocês preguem aqui nesse mesmo dia, para vocês verem como que é, amém? Então aqui chega até esse versículo. No entanto, essa versão está um pouco diferente. Deus fala para Elias: no entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Ou seja, Deus está falando para Elias que Elias não era o único profeta daqueles tempos. Elias se sentiu sozinho, disse para Deus que estava só, mas Deus mostra para Elias que não. Deus mostra para Elias que ele não era a última bolacha do pacote. E quantas vezes nós não somos assim como Elias? Nós sentimos as nossas dores, assim como os discípulos viram a tempestade chega, nós queremos tomar controle de toda a situação, espana pra gente, aí começa a ficar mais difícil, a gente guarda pra gente, e então lá no fundo, a gente quer orar por Jesus, e então a gente diz: Jesus, eu tô sozinho, mas na verdade não, na verdade Deus mostra pra Elias que ele não estava sozinho. 7.000 profetas de Israel estavam vivos ainda. Ele se sentiu sozinho. Deus não falou para ele que ele estava sozinho. E esse foi outro ponto que Elias errou. O primeiro, não entregar a situação diante do Senhor, querer guardar tudo para si, querer fazer com as próprias mãos. E o segundo ponto, achar que estava sozinho, sendo que ele não estava sozinho. E em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7, já estamos perto, já estamos próximos do fim. Diz assim, do 7 ao 9: entregue-lhe
todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo. Quem? O diabo. Que anda como um leão rugindo à sua volta, ou seja, ele está à nossa volta rugindo como um leão para nos tragar, para nos devorar, é o que a palavra de Deus diz, para nos derrubar. Versículo 9. E aqui é o versículo do final, o versículo chave, para provar a mesma coisa que Deus provou para Elias. Permaneçam firmes contra ele quem? Satanás. E sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, em 1 Pedro 5, nós vemos que Deus está nos afirmando aquilo que Ele fala lá atrás para Elias. Elias, você não está sozinho não, meu amigo. Você não está sozinho. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, Deus também nos mostra que Ele cuida de nós e que nós não estamos sozinhos, que nós não somos os únicos que sofrem, porque quando nós temos lutas, nós achamos que nós somos os únicos que sofrem, e na verdade não é assim. E se nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mundo, todos nós passamos por tribulações, todos nós passamos por dificuldades, nós estamos no mesmo barco com Jesus. Mas o que irá definir o nosso futuro, se nós continuaremos ansiosos ou se nós continuaremos depressivos, é a nossa atitude diante do Senhor nessa noite. Talvez você não seja curado de uma hora para outra, talvez você seja curado durante a semana, mas eu creio no Jesus que me curou de toda a ansiedade. E eu sei, eu tenho certeza absoluta, 100%, que aqueles que têm ansiedade, depressão, síndrome do pânico, seja lá o que for, eu creio no Jesus que cura, meu irmão. Nós estamos em um mês chamado Setembro. Muitos comemoram o Setembro Amarelo, que é a prevenção contra o suicídio. E o suicídio ele aumentou muito nessa pandemia. E eu me entristeci muito, porque eu sempre fui uma pessoa que orava muito para que o Senhor tocasse os jovens dessa cidade, para que o Senhor mudasse a realidade da nossa geração, para que o Senhor começasse a quebrar os paradigmas, para que o Senhor começasse a mudar, transformar essa cidade. E então chegou a pandemia, eu vi alguns números diminuindo, mas chegou a pandemia, governadores dizendo para nós ficarmos em casa, trancados, e então o suicídio aumentou. Mas eu continuo acreditando no Jesus que cura. Pode vir pandemia, pode vir o que for, podem falar para ficarem trancados, mas eu creio no Jesus que cura, meu irmão. E se Ele me curou de toda ansiedade, Ele vai curar outras pessoas nessa noite. Amém? Curva sua cabeça e feche seus olhos.